Hoje em cripto nós temos um grande problema com a queda do mercado, que é a performance das altcoins, que vem caindo demais. E como se não bastasse essa preocupação, ainda tem um problema que a gente vai ter que encarar no futuro, que é a recuperação desses projetos, visto que muitos estão caindo 70, 80, 90% de queda, prejuízo. E muitos projetos não vão subir. Eles não vão voltar a subir, provavelmente não vai te entregar o famoso 0 a 0. E aí, isso não significa que acabou, mas vão ter projetos que vão subir. E o mercado durante essa queda está deixando muito claro onde que está a prioridade do mercado e quais projetos estão sendo deixados de lado. Então nesse vídeo eu quero te mostrar tudo que eu consigo sobre altcoins, quero te abrir o horizonte e os teus olhos para os melhores projetos que a gente tem pelo menos no momento para você focar nesses e desapegar de alguns que podem não dar o resultado e às vezes não valer o esforço. Esse vídeo vai ser bem pegado com umas coisas que você nunca viu antes. Eu vou precisar que você se esforce e você que me acompanha, por favor, eu peço o teu like de antemão que vai valer muito a pena. Esse assunto é muito delicado e a gente sempre tem que começar na raiz do problema. De onde está saindo essa queda e por que isso está acontecendo e por que está sendo tão maçante. E depois eu vou te responder se a gente tem projeção de recuperação ou não. Tá? Então, se eu for pegar aqui e olhar o Ethereum barra Bitcoin, esse gráfico, para você entender, é uma comparação entre o Ethereum e o Bitcoin. Se esse gráfico está caindo, significa que, bom, o Ethereum está levando uma surra do Bitcoin. Se esse gráfico está subindo, significa que o Ethereum está dando muito mais resultado que o Bitcoin. Então, só olhando para isso, você consegue ver o que faz mais sentido você ter na carteira, se é Bitcoin ou Ethereum. E até o momento, vale muito mais a pena você ter Bitcoin do que Ethereum. Pelo menos nesses últimos meses, tá? Não só meses, como anos. A situação tá tão caótica pro Ethereum que desde 2022 nós estamos há 910 dias tendo o Ethereum performar pior do que o Bitcoin. Então todo mundo que teve Bitcoin de 2022 para cá tá se dando bem. Quem fez a mesma coisa com o Ethereum tá parado, tá estagnado e agora tendo até prejuízo. O que traz um alerta não só para o mercado de cripto como para as altcoins. Muitas pessoas entram nelas querendo mais retorno. E aí qual que é a mentalidade para você entender? Você entra no CoinMarketCap, você busca projetos muito mais sensíveis, menores, com uma possibilidade de dar um retorno maior para você, que aí você, vou arriscar mais, em vez de comprar Bitcoin, eu que tenho um pouco de dinheiro, eu vou comprar uma cripto mais arriscada que eu consigo ganhar muito mais dinheiro. A realidade está sendo completamente diferente. Quem está investindo no Bitcoin está se dando muito bem e quem está pulando para as altcoins está se dando muito mal, com projetos caindo muito. E o mercado está tão bagunçado que você fica confuso, você não sabe se mantém as suas criptos, se você compra mais, se você troca por Bitcoin. Então, é muita dúvida que eu recebo no meu próprio Instagram, que está na minha cabeça aqui, tá? Eu abri até uma caixinha de pergunta para você ir lá e desabafar para eu te ajudar. E aí, o que acontece dentro desse cenário? O mercado vai perdendo a fé. E esse gráfico do Ethereum comparado com o Bitcoin mostra que nesses últimos 900 dias, o Ethereum está sendo uma péssima opção para o mercado. Isso tende a continuar para sempre? Não. Agora, isso mostra que não só o Ethereum levou uma surra do Bitcoin, assim como várias outras altcoins. Então, se você pegar o gráfico do Bitcoin, ultimamente, pelo menos um gráfico semanal, vai ver que tá bonito. Desde 2022 a gente vem subindo consistentemente. Então, em termos de Bitcoin, tá tudo muito bem. Só que se você for pegar qualquer outra altcoin, vai ver que ela está bem atrasada em relação ao Bitcoin. Bom, vou pegar aqui a VAX. Você vai ver que a gente está tendo uma queda aqui de papo, desde o seu topo, de 60%. O que é uma porcentagem ainda muito boa em termos de outros projetos. Que tem projetos aqui caindo muito mais. Então, se você for pegar o Anint aqui, já está nas mínimas históricas, ou pelo menos flertando com isso, tendo uma performance de 60%. Mas mostra que mesmo o Bitcoin lá nas máximas, tem projetos que não conseguem nem manter uma alta sequer. E você vê claramente isso acontecendo no Ethereum. Então o Ethereum ficou muito de lado, enquanto o Bitcoin estava lá nas máximas históricas. O Ethereum está longe da sua máxima histórica. Ele precisaria dobrar e até mais para bater a sua máxima histórica. Digo, o topo histórico. Tá? Não é nem além, é só chegar na máxima.
Então isso traz uma preocupação com as altcoins, até onde isso vai. Se isso seria o fim das altcoins ou não. E para deixar bem claro, não é o fim, mas a gente não pode deixar de perceber como que o mercado vem priorizando alguns projetos em relação a outros. Eu vou jogar um questionamento para você, eu quero que você comente se você tiver expertise nessa área para a gente fazer uma comunicação produtiva aqui nos comentários, tá? Que é o quê? Você sabe que dentro do mercado de cripto nós temos ecossistemas. Os maiores projetos que nós temos no top ranking das criptos são ecossistemas. Então, o Bitcoin, beleza, vamos tirar o Bitcoin da jogada. Tem o Ethereum, top 2, top 5, BNB, top 6, Solana, top 9, Cardano. Sabe o curioso disso? É que esses projetos são redes. O Ethereum é uma rede, é um ecossistema. Dentro desse ecossistema você tem várias aplicações, várias criptos desenvolvidas lá dentro. Quanto mais robusto uma rede, mais capital absorvido ela vai ter. Então ela vai subir no ranking. Então, em vez de você dificultar o teu filtro de projetos, foca em ecossistemas. Então, se você separar tudo por ecossistemas, vamos ver o Ethereum, vamos ver a BNB, Solana, e aí ver o que está dando um melhor retorno ou se mantendo muito bem e foque um projeto ali dentro. Mas aqui você tem que ter cautela, eu vou falar isso mais na frente do vídeo, tá? Mas antes de eu entrar mais nisso aqui, eu vou fazer um estudo aprofundado sobre aonde está indo o capital do mercado. Se não são todas as altcoins que estão subindo, tem muitas altcoins caindo, enquanto tem outras que se mantêm uma tendência de alta, como a própria Solana. Tem outros projetos que também estão subindo. O que isso significa pra gente? E se isso abre uma margem pra gente escolher mais sabiamente os nossos projetos da nossa carteira? Porque na alta, o que eu já posso te adiantar é que os projetos que subiram bastante, os projetos que estão na frente de várias outras criptos, esses tendem a subir mais ainda. Porque o mercado já criou uma âncora de prioridade. Mas isso você não pode tomar uma decisão com base em nada. Você tem que buscar informações, dados, para valer realmente a pena o aporte e a mudança de prioridade da tua carteira. Às vezes você está com um projeto que não tem futuro. E aí você tem que fazer uma estratégia. Isso eu não vou conseguir fazer para você, que o dinheiro é seu, a carteira é sua, mas você tem que remanejar. Não acho que agora é o momento bom para fazer isso, mas com o mercado evoluindo, voltando a subir, e temos indícios disso, eu vou postar isso em outros vídeos daqui pra frente, por isso que é importante você se inscrever nesse canal para acompanhar sempre os vídeos que eu posto. Nós podemos fazer algumas mudanças conforme o mercado vai se recuperando. E esse é o mais prudente que eu vejo para esse momento. Não acho que agora é hora de você pegar suas altcoins que estão em prejuízo, transformar em Bitcoin ou qualquer coisa do tipo. Mantém do jeito que está, é o que eu estou fazendo, e quando o mercado recuperar, eu vou reavaliar tudo que eu tenho, quais conseguiram fazer um rebote mais forte. Então, o mercado entregando uma alta, se a Solana sair na frente, opa, tá interessante. Se o Ethereum sair na frente, opa, tá interessante. Agora, se tiver projetos que estão super mortinhos, não estão retornando nada, não estão nem recuperando, bom, às vezes é hora de desapegar. Mas você tem que ter uma base boa para tomar essa decisão. O que nos leva de volta para aquele gráfico do Ethereum / Bitcoin. Por que as altcoins estão performando tão mal assim? Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo com a macroeconomia. A gente está vivendo um momento que as bolsas estão sofrendo bastante. A gente está vendo quedas que não são normais para um mercado de ações. E o motivo disso eu vou conseguir te mostrar só com 2 palavras no Google, que se chama Trump e taxações. Então, eu não quero entrar no mérito geopolítico, macroeconômico em cima disso aqui, mas o que a gente pode tirar de informação de importante dessa taxação que o Trump está fazendo em vários países que são importantes, que têm uma relação mercantil muito forte e um capital muito alto ali de troca-troca. E o que isso causa, imagina o seguinte, o mercado está sempre em movimento. Tem gente comprando, vendendo, saindo coisas dos Estados Unidos para a China e vice-versa, para todo canto do mundo. Se você impõe taxas em cima dessa transferência de produtos, dessa compra e venda, o que acontece nas importações e exportações? As empresas elas vão ter um volume muito menor. E pior, essas empresas vão ter uma margem de lucro menor. Então, de uma forma simples, as empresas vão ganhar menos.
ganhando menos, a economia gira menos. A economia girando menos, o negócio fica feio. E a gente começa a pintar um clima de crise. E aí você pode perguntar, Douglas, mas nesse cenário ferrou de vez? Não necessariamente, porque se continuar assim, muitas economias serão afetadas. Muitas. Isso aí pode realmente causar uma crise sistemática. Mas, dentro desse cenário caótico, isso pode ser até uma jogada, enfim, vai saber do próprio Trump, mas isso requer medidas para salvar a economia, porque isso aqui não é nem um pouco legal para ninguém, sendo bem sincero. Então, o normal é que dentro desse período alguma solução apareça. E soluções ajudam o mercado a subir. Só que por enquanto, por causa desse receio do futuro do mercado como todo, dessas relações internacionais dos mercados, o mercado está sofrendo. Digo, o cripto está sofrendo, o mercado de ações está sofrendo porque ninguém sabe o que vai acontecer e o que o Trump vai abrir a boca e falar se vai taxar mais algum lugar ou não. Então tem gente cogitando que isso aí foi para Bybit recomprar os Ethereums mais baratos, o Trump está fazendo alguma coisa para comprar as coisas mais baratas, uma técnica de criar reserva de Bitcoin aproveitando uma queda dessa simulada. Então, não adianta ficar gastando energia com isso. Nós só precisamos de um fim dessa história que é a primeira vez que eu vejo um impacto tão forte no curto prazo em cima de uma notícia. Então, isso pode ser o motivo que a gente está vendo um excesso de pressão vendedora no mercado. Isso não significa o fim, mas significa uma oportunidade, porque no último vídeo eu expliquei que dentro dessa queda nós tivemos sinais históricos aparecendo, sinais que são compras claras. Eu não estou falando para o investidor pequeno, a sardinha, eu e você aqui, eu estou falando para quem é grande. Quando um institucional tem interesse em investir em algo que está esticado, ele busca sinais de compra ou oportunidades que não é sempre que aparece. E a gente precisa chegar num momento extremo para isso dar um gatilho de compra para quem tem muito dinheiro, na casa dos milhões e bilhões de dólares. E se você olhar o gráfico diário do Bitcoin, vamos começar no semanal, você vai ver que isso aqui é claramente uma tendência de alta desde 2022. Alguns fundos no meio do caminho, como esse e esse agora. E por que eu estou marcando esse fundo nesse exato momento do Bitcoin como um fundo para a gente voltar a subir? Por um simples motivo. O RSI, que é o índice de força relativa do mercado, ele está pintando a mesma oportunidade dos fundos anteriores. Então, para você acompanhar, toda vez que o Bitcoin chega num ponto extremo, marca um fundo e sobe, a gente vê um gatilho acontecendo, que é o RSI aqui embaixo, batendo nesse nível abaixo em sobrevenda. Aconteceu isso, o mercado subiu 100%, 200%, com base no passado, mas isso se tratando de um ciclo de alta. E nós estamos em um ciclo de alta porque o Bitcoin ainda se mantém em uma estrutura de alta. Logo, este sinal que nós estamos vendo nesse momento é muito parecido, igual com os gatilhos que apareceram meses atrás, quando o Bitcoin dobrou, triplicou de preço. Logo, a gente não vai descartar isso como oportunidade. Não somente nós, mas muitas instituições vão olhar isso com bons olhos. Então, enquanto você se desespera, eu acredito que tenha muita gente comprando. Isso a gente não ignora porque geralmente o mercado ele se molda e sempre vai te massacrar para você acreditar no pior cenário possível e agir no medo. O mercado trabalha em cima de emoções. E as quedas acontecem porque você junta uma notícia muito pessimista com o sentimento pessimista das pessoas, ou seja, mais razão para você sair vendendo tudo, entregando tudo de mão beijada. Eu não quero dizer que tudo que você comprou vai subir, vai ser maravilhoso. Não, não, não. A gente tá para ver uma recuperação mais seletiva do mercado. Eu consigo ver através de um estudo, assim, batendo o olho, tá? Uma visão mais estatística, vendo aonde que o mercado está priorizando. Porque lembra quando eu falei com você sobre ecossistemas? Tem o Ethereum, tem a BNB, Solana, e tem dentro desses ecossistemas tem vários projetos. Então depois eu vou explicar o que significa a decadência da Solana. O que está acontecendo de dentro da rede que você poderia se preocupar ou não. Então isso aí é um estudo que eu vou compartilhar em um outro vídeo aqui, tá? Para não ficar muito grande esse aqui, então já falei para você se inscrever, para você sempre acompanhar, que eu tô me esforçando para postar todo dia para não deixar vocês desamparados. E aí, dentro disso, o mais curioso é que o Ethereum, tendo uma performance porca em relação ao Bitcoin, caindo pra caramba,
Não era para o ecossistema do Ethereum estar levando uma surra? Só que na verdade não é isso que está acontecendo. Se a gente for olhar bem, o Ethereum está caindo pra caramba, tá com uma performance péssima em relação a várias moedas. Só que por outro lado, os tokens de dentro do ecossistema do Ethereum tem coisa mandando bem pra caramba. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui as altcoins de dentro do ecossistema do Ethereum. Deixa eu ver até se eu consigo escrever aqui Ethereum Ecosystem. Eu vou conseguir... Aqui, categorias ecossistema do Ethereum. Então, tudo que está dentro da rede do Ethereum vai aparecer aqui, a Chainlink, e é aqui que você consegue fazer alguns filtros importantes para sua carteira. Não, às vezes não para esse momento, mas para um momento futuro, ou para um aporte que você queira fazer nesse momento para aproveitar. E aí você vai ver que dentro da rede do Ethereum você tem projetos que performaram bem pra caramba, como a Ondo, como a Aave, como a própria Lido, que está mais abaixo porque é um projeto mais arriscado. E como que a Aave, Lido, Ondo estão sobrevivendo dentro de um ecossistema que está em decadência, sofrendo bastante? Isso são coisas que a gente não consegue explicar. Se você tem uma informação privilegiada, por favor, comente aí nesse vídeo. Vamos novamente fazer um negócio produtivo para todo mundo, que a gente está aqui para aprender e trocar uma ideia. Tá? E aí, isso aqui é legal, porque ao mesmo tempo tem várias levando uma surra, caindo pra caramba, enquanto tem outras segurando muito bem. Então, a própria Polygon, antiga Matic, tá sofrendo bastante, enquanto tem outros que não. Então, isso é curioso, porque mostra que não era para estar tudo ruim. E aí você consegue fazer um bom filtro, porque quem acredita, eu acredito também, que o Ethereum esteja dando uma oportunidade. Por que eu falo isso? Aí é uma mistura de feeling, técnica e fundamento. Porque se eu for pegar o gráfico do Ethereum aqui, e olhar a tendência dele, você vai notar que no gráfico semanal a gente não está numa tendência pessimista não. Nós estamos em um range lateral e quando a gente vem nessa base aqui desse range, é uma zona de compra. Assim como acima é uma zona de venda. Isso aqui é a técnica básica fundamental de qualquer tendência lateral. Para quem faz trade é melhor ainda. Você compra aqui abaixo e você vende aqui acima. E fica nisso até conseguir, até acabar isso aqui romper para algum lado. E aí você vê o Ethereum, que antes veio com uma tendência de alta, lateral, eu vejo isso aqui como oportunidade de quê? De subir. Então, se isso aqui é uma tendência lateral que tende a dar continuidade à tendência anterior, que é de alta, ou seja, liga os pontos, a tendência é isso continuar subindo. O que torna esse momento que nós estamos nesse momento uma baita oportunidade do Ethereum, porque ele está lateral, está numa base, está no suporte importante dentro de uma tendência de alta, querendo ou não. Só está enxugada. Então, esse aqui é o melhor risco-retorno possível para comprar Ethereum. Eu fiz algumas compras aqui acima, estou tendo um prejuízo momentâneo, mas se eu for tentar dar uma maquiada nas compras que eu fiz, que agora eu estou com prejuízo, eu não tomei nenhuma decisão ruim no macro, porque isso aqui é uma zona de compra. Enquanto estiver dentro desse intervalo, comprar não é uma má jogada. Apesar do prejuízo, eu encaro isso como um prejuízo momentâneo. E aí, por que o Ethereum, além dessa assimetria, é uma opção? Porque é um projeto que ainda se mantém em top 2 do mercado, isso a gente não ignora. Por outro lado, você pode ver que tem projetos dentro do ecossistema do Ethereum que estão performando bem. E é aí que tem que ser o seu foco, pelo menos nos aportes. O que eu falaria de dica para você é, tenta, se você estiver querendo comprar, compra ativos mais fortes, compre ativos que estão em um ecossistema que tem uma chance de subir, então o Ethereum tá com um gráfico legal, ainda tem fundamento, por mais que muita gente esteja falando mal, só que a gente tem que entender que é uma pressão que a gente está tendo nas altcoins que, assim que a gente tiver um alívio dessa tensão toda macro, eu acredito que a gente vai ter um bom retorno e uma boa alta, isso ao longo do ano. Essa é a minha expectativa. Então, se você for buscar uma simetria inteligente, eu, Douglas, estou focando em projetos do ecossistema do Ethereum. Então, pegar Link, que está numa tendência interessante de alta, pegar, talvez até a Mantra, eu não gosto de pegar ativos que estão subindo muito, eu gosto de pegar uma simetria melhor, mais bem fundamentada. Então, tem a Ondo, tem a Aave. Então, é assim que você filtra. E o mais legal disso tudo é que você não está pegando projetos fraquíssimos. Ó, você vê que a Aave está com uma tendência legal, a Ondo também, e a Chainlink também muito bem, em relação a outras. E são projetos maiores.
E eu não quero, nesse momento, me expor a projetos de alto risco super arriscados, porque eu já fiz isso lá atrás e quebrei a cara, e não vou ficar insistindo nisso. Se o momento está sendo de seletividade das altcoins, eu quero ser mais seletivo, e é exatamente essa metodologia que eu estou usando para esse momento. Agora, para falar especificamente da Solana, eu vou falar um pouco mais no futuro, mas eu ainda não acabei, tá? Em termos de Solana, eu vou fazer em um vídeo separado, tá? Novamente, que lembrete, terceiro do vídeo, se inscreva, tá? Tô aqui para te ajudar. E aí, a gente tem esse gráfico aqui chamado Total 3. É aqui que as coisas vão ficando interessantes, porque esse gráfico ele vai pegar todo o market cap, todo o tamanho de mercado das altcoins, tirando o Bitcoin e Ethereum. Então a gente pega aqui o ranking das altcoins, eu vou tirar o Bitcoin e Ethereum e vai sobrar o SDT para baixo. Então aqui, de cara, a gente já vai tirar quase 2 trilhões de dólares de tamanho de mercado. O que vai sobrar para a gente? 800 bilhões. Então 800 bilhões de dólares estão nas mãos de projetos menores. Tá? Aqui a gente pode falar de altcoins. Então, se esse gráfico estiver performando para cima, bem, significa que todas as altcoins do mercado estão em tendência de alta, e é exatamente isso que a gente está tendo, tá? Então, olha só como é que tá bonita essa progressão de fundos ascendentes, essa tendência bonita de alta. Só que, às vezes, para sua carteira, para o seu bolso, está sendo bem diferente, porque você não está vendo a sua criptomoeda subindo. E aí que tá a variável, o mercado ele tá subindo, performando bem, mas muitos projetos estão indo de mal a pior. Isso significa claramente que o mercado está expandindo, mas são projetos específicos carregando nas costas a alta. E aí fica a pergunta de ouro, né? Como é que a gente rastreia isso? E tem como. E agora que você vai se achar inteligentíssimo entendendo o que eu vou te falar, tá? Se você buscar um site chamado CryptoRank, em português Rank, ou se você estiver falando mais bonito, CryptoRank, coisa linda. Critica meu inglês agora, vai. Aí você vai achar nesse site as categorias de cripto. E o legal disso é que além de categorizar isso, ele mostra o market cap de cada categoria. Então nós temos ecossistemas aqui valendo 617 bilhões de dólares, bacana. A performance dos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então a gente consegue fazer uma setorização do mercado de cripto e ao mesmo tempo ver a performance deles e comparar e ver qual que tá subindo mais. E voilá, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Por isso que eu tô aqui para te ajudar, porque é muita informação e no final você não vai saber interpretar. Mas tem sim uma boa conclusão para isso. E a conclusão é, se você for buscar os ecossistemas que tem 617 bilhões de tamanho de mercado, e você vai ver que nos últimos 3 meses teve uma queda de 30%, uma alta nos 6 meses de 20% e de um ano 30%, mostra que a gente tem ecossistema sim expandindo. Apesar do Ethereum estar puxando para baixo, tem algumas coisas subindo, a gente só tem que achar o que está subindo. Então, clicando nessa categoria de altcoins, você vai ver todas as redes. Isso aqui é um baita filtro, porque você consegue pegar uma boa tendência e focar em um ecossistema que esteja com uma boa assimetria ou uma tendência forte. Como eu falei, buscar projetos que estão com uma tendência forte no gráfico é um bom sinal, porque esse mercado tinha interesse lá atrás. E a tendência é que ele continue tendo interesse, porque quando você tem uma tendência de alta muito boa e quando você vê uma queda muito forte, isso geralmente é uma zona de oportunidade de compra para muitas pessoas, muitos investidores. Muito melhor do que você pegar aqui, por exemplo, uma tendência de queda fortíssima que não acha fundo em lugar nenhum, tá nas mínimas históricas e difícil você ver algum gatilho de compra no meio de só queda, queda, queda. E quando você está subindo, você consegue ter métricas gráficas para achar uma zona de compra. Essa é a diferença de você focar em projetos que estão mais fortes. E aí, entrando aqui, você consegue ver a performance. O Ethereum, olha só, de longe, tá sendo péssimo. Aí você fala, a Avalanche também, né? A Polkadot também. Mas a Avalanche, ela tem uma ligação muito próxima com o Ethereum. Então é bem justificável essa queda. Mas outras estão performando bem. A SUS subiu, a Stellar XLM, que é parceira, tem um relacionamento com a XRP, querendo ou não. Talvez primo, talvez prima. E aí você tem aqui a Gabar também subindo, a Mantra subindo também. Então você vê que o mercado tem prioridades aqui e às vezes esses projetos, eles estão carregando nas costas esse gráfico todo. E aí, desses 800 bilhões de dólares que a gente tem nas altcoins, tirando o Bitcoin e o Ethereum, é só você ver
dentro desse ecossistema que tem 600, ou seja, desse capital aí, tá? Desses 800, 600 tá nas mãos de ecossistemas. E é isso que você precisa saber. Qual que tá saindo na frente, qual que é uma oportunidade. Então eu falei que o Ethereum, apesar dessa queda, ele ainda é top 2 e tem uma simetria interessante. Enquanto a BNB, eu não acho uma grande oportunidade, visto que o Ethereum puxou mais para baixo, então entre BNB e Ethereum, eu prefiro muito mais Ethereum do que BNB. Apesar da Solana estar sofrendo mais aqui nos últimos 3 meses, porque subiu muito, porque teve muita influência externa, muita gente, presidentes brincando com a rede, criando meme coin. Então isso não atrai muita credibilidade. E querendo ou não, a rede precisa ter credibilidade. Apesar dos socos e porradas e beijos, qual que é a rede que aguenta o tranco? O Ethereum tá lá firme e forte. Até porque você ficar fazendo brincadeira de meme no Ethereum sai muito caro por causa das taxas. Isso é um baita problema. Enquanto a Solana resolve isso, tem um problema de congestão de memes. Então, isso aqui é uma forma de você ver que tem sim projetos, Sui, Stella, Agabar, e aí você pega a Sui, por exemplo, que teve uma alta muito boa, e aí você pega aqui Sui, o gráfico dela, e será que tem alguma zona de compra? Tem, olha só como é que ela veio retestar uma zona, uma linha de tendência, e apesar da queda, está se mantendo com uma estrutura boa de alta. Isso aqui, querendo ou não, é uma zona de compra. Se isso vai vingar no futuro, nós não sabemos. Mas aí tá uma boa opção de um projeto que tá forte. Se comparar com outro, e outro não tiver uma zona de compra como a Sui tá dando, você consegue botar qual que vale mais a pena. Eu não tô aqui para fazer sugestão de nada, falar o que você deve fazer, tá? O dinheiro é seu, eu tô te ensinando as ferramentas para você fazer uma pesquisa melhor e sair na frente nessa próxima alta que a gente pode ter de recuperação, que o ano tá só começando, na minha opinião. Enquanto você consegue ver, por exemplo, que a Sui está com uma estrutura legal, e se eu for pegar a dominância da Solana, tá? Que é quantos por cento que o capital da Solana representa em cripto, essa porcentagem saiu de 4% e agora já está indo para 2%. Então, em termos de porcentagem de toda a grana de cripto, quase metade saiu da Solana. Ela perdeu metade da sua soberania em relação ao mercado. E eu tinha falado isso aí há um tempo atrás, que eu tava vendo essa cunha ascendente. Isso aqui não é um tipo de, eu avisei. Não. Isso aqui mostra que a dominância da Solana estava demonstrando fraqueza em um padrão de reversão. Esse padrão foi revertido, foi confirmado, está buscando novos fundos, ou seja, está em correção. Isso significa que a Solana está deixando de ser uma prioridade no mercado. E quando eu vi isso aqui, e o que você faz com essa informação, Douglas? Eu não compro nada relacionado à Solana quando ela tiver com padrão pessimista. Esse é o ponto. Então são micro detalhes que às vezes, tá, faz muita diferença daqui para frente. Porque enquanto a Solana tava caindo muito, às vezes tem um projeto que segura mais. E quanto mais detalhista você for, mais maluco você vai ficar. Então você tem que achar um ponto exato. É que tem muita coisa na minha cabeça, não consigo passar tudo em um vídeo. Mas você tem que chegar a um ponto de equilíbrio que você não se esforce muito, não queime teu cérebro na busca de micro detalhes no mercado, mas chegue em uma boa decisão que seja benéfico para tua carteira. Então, a partir de agora, eu acredito que exatamente o que eu te mostrei aqui vai ser determinante para muita gente ganhar dinheiro. E apesar do pessimismo, tem oportunidades, porque não é todo o mercado que está caindo. O Bitcoin segue saudável, o que você tem que fazer é focar no que vale a pena, o que está demonstrando interesse e força, porque as chances de dar um rebote e esses projetos saírem na frente são maiores. Essa, minha opinião, mudou dos últimos meses para cá, porque a gente vai vendo o mercado, a condição do mercado mudando e a gente tem que se adaptar. Então eu não acertei, a tendência maravilhosa de nada. Mas dá pra gente aproveitar esse momento que o mercado chegou, nesse limite e avaliar melhor o que é mais interessante fazer, até porque grande parte do lucro que eu tenho na minha carteira e tá se mantendo bem foi a decisão que eu tomei de focar em Aave e Lido. São projetos que estão segurando bem em relação a tudo. Então a queda tá sendo forte, a Aave, não precisa nem falar desse gráfico bonito aqui, um dos motivos que eu tô comprando a Aave. Bom, caiu 50% em relação ao topo. Caraca, é muita coisa, sim, mas mantém uma estrutura. Pelo menos tem gatilho de compra. Isso aí já, pra mim eu tenho muito mais conforto em comprar isso do que comprar uma moeda que está nas mínimas históricas. Apesar de eu ter moedas que está na mínima histórica na minha carteira e eu não vou ficar saindo porque eu tô com medo. Não, eu vou esperar um rebote
e ver se vale a pena, às vezes, passar por um projeto como esse. Mas isso é uma coisa que você tem que fazer uma análise, avaliar e fazendo conforme o tempo for passando. Não chegar no pico da queda e ficar desesperado e vender tudo para Bitcoin. Porque se você tá com prejuízo de 70% da tua carteira, tá? 70%. Se você botar tudo em Bitcoin, o Bitcoin não vai fazer 3, 4, 5x para te botar no zero a zero. Então você está acabando com o potencial de recuperação da sua carteira. Então, sendo bem sincero, não acho que tem nada perdido agora. Só que se você quiser sair na frente, você tem que ser mais esperto que a maioria e perceber isso que eu mostrei. Então essa foi uma forma de eu avaliar o que tem de oportunidade, mas agora as conclusões eu vou fazer para mim, você faça para você. Eu acredito que eu já passei muita informação e não tem como eu chegar para você e falar exatamente o que você tem que fazer com o seu dinheiro, porque isso aqui eu tô aqui para trocar ideia com você e passar, te ensinar alguma coisa de útil para você se dar bem e ficar mais inteligente. Então, apesar de às vezes você ter prejuízo, ao mesmo tempo você tá ficando mais inteligente, você vai sair ganhando no futuro. Essa é a lei do mercado. No mais, eu acredito que tenha sido muito bom. O teu like é importante, sua inscrição pela quarta vez pedindo, não pra mim. Claro, crescendo. 77, se eu não me engano, 78 daqui a pouco. Mas pra você ficar antenado. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.